versículo 35, que vai falar justamente: Jesus acalma a tempestade. Jesus nessa noite está falando: é eu quem acalmo a tempestade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todos acharam? Marcos 4, versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: todos acharam? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também outros com ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava à popa do barco dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não teis fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Como eu falei no início, será que eu e você temos acreditado com total confiança que Jesus está no nosso barco? Né? Nós precisamos confiar mais que o Senhor está no controle das nossas vidas. Né? Ele tem controle de todas as coisas. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai falar, né? Se nós for ver aqui alguns versículos anteriores, Jesus estava à beira do mar da Galileia, ensinando aquela multidão. Amém. Junto com os discípulos, sobre as parábolas, né? E ali Jesus ensinava sobre várias coisas, sobre a palavra do semeador, né? Sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Então nós vemos aqui que Jesus estava à beira do mar da Galileia, ali, ensinando aquela multidão e os seus discípulos. Só que Jesus, se nós formos ver aqui no início, a palavra do Senhor vai falar que já estava, né, ficando tarde. E Jesus estava cansado, porque Jesus tinha feito grande obra naquele dia, né? E Jesus, ao passar o dia inteiro ali ensinando a multidão à beira do mar da Galileia, Jesus cansou, né? Porque quem não cansa, né? Hoje, né? Trazendo nos dias de hoje, né, pastor? As pessoas que trabalham o dia todo, né? Chegam doido para que chegue à tarde, para que eles possam ir tomar seu banho e descansar um pouquinho, para que no outro dia comece a mesma coisa de novo, não é verdade? Então Jesus, né, ele estava cansado. E a palavra do Senhor vai falar que ali o Senhor ensinava sobre as parábolas de Jesus pela aquela multidão. E já estava escurecendo, e Jesus pegou os seus discípulos e falou, né, para os seus discípulos: passamos para o outro lado. É Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse. Então Jesus, aqui é o próprio Jesus que estava falando com os seus discípulos, né? Passamos para o outro lado. Uma coisa que me chamou muita atenção, que Jesus, né, ele fala: passamos para o outro lado. Ele não falou se você vai passar para o outro lado. Ele falou assim: passamos para o outro lado. Por que passamos? Porque ele também ia passar por nós. Então nós temos que ter essa convicção que o Senhor nos
do Senhor Jesus, né? Na mesma hora que o Senhor fala, passamos para outra margem, outras vezes fala, passamos para o outro lado. Na mesma hora, os discípulos, né, obedecem a ordem que o Senhor ordenou a eles. Né? Será que eu e você temos obedecido a ordem que o Senhor tem nos dado? O Senhor tocou o meu coração, né, nessa tarde, que nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus, obedecer a ordem que Ele nos deu, porque se Ele deu a ordem que nós passaríamos e chegaríamos do outro lado, é porque nós vamos passar e nós vamos chegar do outro lado, independente da hora, independente das circunstâncias que nós vamos enfrentar na caminhada. Eu creio. Porque nós sabemos que a caminhada ela não é fácil. É verdade. Né? Mas se Jesus está conosco, nós não precisamos ficar com Ele, ficar apavorados, na verdade. E ali os discípulos, né, entram no barco juntamente com Jesus e eles começam a caminhar, eles começam a atravessar, né, ali o mar da Galileia. E o que me chama muita atenção nesse versículo, né, é igual o meu irmão já falou, que quando eles começam a passar, não tinha só o barco deles, tinha outros barcos também, mas a tempestade veio sobre aquele barco que estava Jesus. Né? Então o Senhor está nos ensinando. Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu vou para a igreja, eu aceito Jesus, mas as coisas ficam pior. O Senhor, Deus manda Ele trabalhar na nossa vida. Então nós não podemos questionar, né, o Senhor, nós temos que confiar no Senhor. Né? E ali eles entram no barco para atravessar do outro lado da margem da Galileia, onde eles estavam. Só que nós vemos, se nós for ver aqui, Jesus estava cansado. Jesus entra naquele barco e vai para o topo do barco a dormir, a descansar. Por que descansar? Porque o Senhor ali, ele já estava cansado, ele tinha, né, trabalhado ali o dia todo, ensinando os discípulos ali, ensinando aquela multidão. Só que não tinha acabado por aí. Do outro lado que eles iam chegar, ainda tinha mais missão para o Senhor fazer. Porque o Senhor ali iria curar, né, um endemoniado gadareno, que estava com o espírito imundo. Com a palavra do Senhor vai falar em um lugar do outro lado da margem, um lugar que chamava Gadara. Então quando eles chegassem ali do outro lado, o Senhor ainda tinha mais milagres para realizar naquele lugar, né? E ali eles atravessaram. Só que quando eles começaram, né, a atravessar, a chegar ali no meio daquele mar, a palavra do Senhor vai falar que veio uma grande tempestade, né, sobre aquele mar. Só que Jesus, ele falou para aqueles discípulos, passamos para o outro lado. Só que Jesus não falou o que eles iam passar durante a trajetória. Porque se Jesus falasse para eles o que eles iriam enfrentar ali para atravessar e chegar do outro lado, eu creio que eles não iriam. É verdade. E assim é nas nossas vidas. O Senhor está falando conosco. Passamos em frente, caminhamos para frente, né? Independente da circunstância. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos que no decorrer daquela travessia, enquanto Jesus dormia calmamente, né, na polpa do barco, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. Quantos de nós hoje não temos, né, surpreendido por uma grande tempestade? Na verdade, eu mesmo, alguns meses atrás, eu passei por uma grande tempestade. Meu Deus. E foi através dessa palavra que o Senhor falou grandemente ao meu coração. Foi através dessa palavra que o Senhor me deu uma injeção de ânimo. Através dessa palavra. Então, todas as vezes que nós estamos
foi uma grande tempestade. E ali os discípulos, vendo que eles não teriam condições de sair daquela situação, eles ficaram apavorados. Quantos de nós não temos ficado apavorados diante da circunstância, né? Diante de tamanha tempestade, né? E ali eles clamam a Jesus. Ali eles começam a clamar. A palavra do Senhor vai falar no versículo 37. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava dormindo sobre uma almofada. E o despertaram. Quando eles viram aquela situação ali, eles despertaram o Senhor Jesus. Aleluia. Eles falam para o Senhor: Mestre, não te importa que perecemos? Meu Deus. Quantas das vezes nós estamos passando por algo que nós falamos, né? Será que o Senhor não está nos vendo? É dessa forma. Será que vai cumprir? Meu Deus. Será que vai acontecer? É desse jeito, Né? Jesus. Então o Senhor me ensinou muito através dessa palavra. O Senhor falou muito. E eu creio que assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, o Senhor está falando com a igreja também nessa noite. Amém? Glória a Deus. Porque nós vemos que o fato de nós estarmos com Jesus não nos impede de passar por É tempestade. verdade. Né? Não nos impede. O problema é como nós temos reagido à tempestade. Meu Deus. Como nós temos reagido à tempestade que nós temos enfrentado. Porque nós sabemos que nós estamos com Jesus. Só que isso não vai impedir eu e você de passar por uma tempestade. Meu Deus. O problema é como nós vamos reagir durante a tempestade. Né? E então os discípulos vão e começam, né, a clamar ao Senhor, né, ali, porque eles estavam, porque o Senhor estava deixando eles perecer. O importante aqui, eu vejo também, que os discípulos eram pescadores. Eles eram pescadores. Então eles conheciam aquele lugar ali. Eles conheciam que aquele mar ali era agitado. Mas nesse dia aqui houve um sobrenatural de Deus naquele dia. Algo que eles nunca tinham visto. Algo que eles nunca tinham contemplado. É verdade. Então eles precisavam passar por aquele processo ali para eles testemunhar mais um milagre lá na frente. E assim é na minha vida e é na sua vida. Amém? Só que nós vemos que quando ali a tempestade veio, eles ficaram, né, desesperados. E a gente poder ver aqui que não só o Senhor repreendeu o vento, mas ele também repreendeu os discípulos. É verdade. No Salmo 35, não, no 40, nós podemos ver: e disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então quando eles começam a reclamar ao Senhor, né, a falar: Senhor, né, não te importa que pereçamos? E ali eles começam a apavorar, a sentir medo. E quando nós estamos enfrentando algo, uma tempestade, muitas das vezes nós sentimos medo. É verdade. Como o hino da pastora do louvor, né? Nós sentimos medo. Quem é esse? Né? Como nós somos seres humanos, então nós sentimos medo. Só que juntamente com o medo vem a ansiedade. Meu Deus. Só que aí que está o negócio, aí que está o problema. É verdade. Porque o medo vem, aí o medo ele tenta nos parar, nos estacionar. Porque aí a gente fica com medo, aí a gente não quer mais. Né? E quando vem o medo e vem a ansiedade, aí começa a gerar dúvida aos nossos corações. Aí
o medo vem, quando a angústia vem, a ansiedade vem, né? Nós começamos a duvidar do poder de Deus. Nós começamos a falar: mas será que Deus vai libertar o meu filho? Meu Deus. Mas será que Deus vai curar minha família? Mas será que Deus vai fazer isso? Mas será que Deus vai fazer aquilo? Mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não importa a circunstância que eu e você estamos enfrentando, né? Se Ele falou que vai fazer, o Senhor vai fazer. Então nós temos que crer. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. É verdade. Não podemos deixar o medo nos dominar, a ansiedade bater aos nossos corações, porque senão começa a gerar dúvida nos nossos corações. Né? Aí nós começamos a questionar o Senhor por certa circunstância e não podemos. Né? E nós vemos que então Jesus repreendeu o vento e o vento se aquietou. Olha a grandeza do nosso Deus. Olha o poder que o nosso Deus tem. Ele deu uma ordem ali para o vento, né? E aí o vento acalmou. O mar, ele falou, e ele se despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Olha a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Então o Senhor está falando nessa noite, seja qual for a tempestade que eu e você esteja passando, o Senhor hoje está repreendendo esse vento, essa tempestade que nós temos enfrentado. O Senhor nessa noite Ele está repreendendo esse vento. E quando o Senhor fala, acontece, porque as palavras têm poder. Né? Nós temos autoridade, tamanha autoridade do Senhor Jesus. Então nós temos que crer, nós temos que crer e temos que acreditar. Amém, Jesus. Só que quando nós estamos passando por alguma tempestade, nós começamos, a tendência nossa é acreditar que todas as tempestades que eu e você enfrentamos é por causa da desobediência. Mas eu quero falar para você nessa noite, nem tudo aquilo que eu e você enfrentamos é por causa da nossa desobediência, mas é por causa do nosso chamado. Tem sim lutas por causa da desobediência? Tem, porque nós vemos lá em Jonas. E Jonas não obedeceu a ordem do Senhor Jesus, que é a ordem que o Senhor deu, né? E por isso ele sofreu grandes consequências. Mas neste capítulo aqui nós vemos que não foi por desobediência. Porque lá no começo nós vemos que Jesus deu a ordem, passamos para o outro lado, e os discípulos obedeceram. Então essa tempestade que veio aqui não foi por causa da desobediência dele, mas foi por causa do chamado. Foi porque eles tinham que presenciar aquilo, eles nunca tinham presenciado, e eles tinham que testemunhar depois a grandeza, o tamanho do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Então nem tudo que nós passamos é por desobediência. É verdade. Né? Mas aqui nós podemos ver que os discípulos obedeceram. Então os discípulos obedeceram. Será que eu e você temos obedecido a ordem do Senhor? É forte. O Senhor fala para cada um de nós nessa noite, né? Seja forte, seja corajoso. O Senhor tem ministrado muito também essa palavra no meu coração. Por quê? Porque nós temos que ser forte. A força ela não vem de nós, mas a força ela vem de Deus. Então nós temos que ser forte e corajoso, assim como o Senhor falou para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Por que o Senhor falou isso? Porque Jesus sabia que Josué ia enfrentar grandes batalhas, e ele não poderia deixar aquela circunstância parar ele, porque ele senão não ia viver a promessa
Senhor Jesus. Né? Porque a presença do Senhor Jesus, ela é tudo nas nossas vidas. Outro também que nós vemos foi Daniel. Deus não livrou Daniel da fornalha, mas o Senhor livrou do fogo lá dentro da fornalha. Né? Jesus, nós podemos ver também que Jesus, ele não livrou Daniel de passar ali pelas covas dos leões, mas ele fechou a boca do leão, para que o leão não fizesse dano algum com Daniel. Então, sim, o Senhor vai nos permitir passar por algo, vai, mas o Senhor está conosco, Ele não vai deixar nada de mal acontecer conosco. Então, nada pode nos parar. Nós vemos aqui esses grandes homens profetas de Deus, mas tudo isso que eles passaram não paralisaram eles. E assim nós temos que ser, né? Nós temos que seguir em frente, não podemos parar. Nós temos que prosseguir na caminhada até o céu. Nós sabemos que nós estamos numa caminhada aqui na terra. Nós estamos caminhando para o céu. É verdade. Então, nós temos que caminhar olhando para Jesus, e não olhando para as tempestades, né? Mas olhando para o Mestre. E nós temos que ter uma postura de ser completamente dependente de Deus. Então, a dependência nossa tem que ser totalmente de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E quando as ondas virem, quando as ondas se levantar, né? Nós clamar ao Senhor Jesus, porque só Ele pode nos socorrer, né? A palavra do Senhor vai falar que Ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, é o Senhor que nos coloca de pé todas as manhãs, mesmo que nós estamos arrastando, mas o Senhor está conosco, né? Muitas das vezes nós não queremos, mas o Senhor nos encoraja, porque muitas das vezes as pessoas acham que é fácil estar aqui, não é? É uma responsabilidade a gente estar aqui em cima, porque aqui é o altar do Senhor, é um lugar santo. Então eu não posso subir aqui de qualquer maneira, eu não posso subir aqui para falar de mim mesmo, para falar aquilo que eu quero, porque aqui é um lugar santo. É verdade. Então nós temos que ter, né, dependência, ser completa dependência do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos aqui que Jesus, ele sabia que eles iam enfrentar aquela tempestade ali no mar. Jesus sabia, porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco com cada um de nós. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Só que o Senhor, né, permitiu que eles passassem por aquilo ali, porque eles tinham algo para testemunhar, né, lá na frente, amém? E nós vemos que ali fazia parte da programação de Jesus, todo aquele acontecimento ali. Já fazia, né, já estava todo esse ritmo É verdade. que o Senhor iria fazer. Né? E nós vemos que ali o Senhor ia usar aquela experiência ali que teve no mar, ali juntamente com os seus discípulos. Por quê? Porque eles não tinham visto nenhum caminho usado daquele jeito aí, né? Eles testemunharam muitos milagres, testemunharam muitos, mas eles ainda não tinham visto Jesus repreendeu o vento e o vento apertar na mesma da hora. É verdade. Né? Então essa experiência ali ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem eles mesmos saberiam. Eles precisavam aprender. É verdade. Jesus queria ensinar a eles que era possível confiar em Deus. Aleluia. Durante a tempestade. Meu Deus. Né? O Senhor está falando para mim e para você nessa noite, né? Que é possível confiar em Jesus durante a tempestade da nossa vida. Não importa o que você
medo, eu deixei o medo me estacionar. Só que eu olhei ao Senhor e falei: Senhor, a partir de hoje, se o Senhor é na minha vida, repreende esse medo da minha vida, em nome de Jesus, para que eu possa caminhar, porque o Senhor me escolheu para uma grande obra. Não importa se eu louvo bonito, não importa se eu pego bonito, mas eu estou ali para fazer a obra do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor Jesus. Então o Senhor está falando para você nessa noite, igreja. Não importa se você não sabe louvar, me adora, apenas me adora. Não importa se você sabe falar palavras bonitas, se você sabe pregar, apenas faça. Apenas faça. Porque igreja, eu estudei pouco. Então eu não tenho entendimento, mas o Senhor que capacita. O Senhor que capacita. Se Ele te escolheu, é porque Ele sabe o seu potencial e Ele vai te capacitar. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Não vai ser você, mas sim o Espírito Santo usando você para curar, para levar a palavra dele. Porque através de você, outras almas serão resgatadas através de você, através do seu testemunho. Aleluia. Então nós temos que confiar completamente no nosso Senhor Jesus. Independente do tamanho da onda, independente do tamanho da tempestade, confie, igreja. Porque o Senhor falou comigo. Quando o Senhor falou comigo ali no meu quarto essa palavra, eu confesso que eu fiquei maravilhada. Porque eu estava totalmente paralisada. Eu estava totalmente parada. E não adianta, eu vou falar uma coisa para a igreja, experiência própria. Não adianta você correr do meu chamado. Porque eu quis correr do meu chamado e o Senhor apertou de uma forma que Ele falou: você vai. Você vai. Então não corre do seu chamado. É como o bispo fala: aceita que dói mesmo. Aceita que o chamado dói menos. Não importa se você não é bonito, mas você está aqui louvando, adorando, não é para mim, mas é para o Senhor Jesus. Não importa se você sobe aqui, você fala só algumas palavras, mas Deus conhece o seu coração, conhece a sua intimidade com Deus. Então pregue, fale aquilo que o Senhor colocar no seu coração, porque Ele está cuidando de tudo. Enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando. A minha vida lá em casa não está fácil. Cada um de nós está passando por um momento difícil. Eu estou passando por um momento difícil, por uma tempestade. Mas o Senhor me mostrou através dessa palavra que há solução para a tua vida. O Senhor está no caminho. Não precisa nós ficar com medo. Porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. O Senhor prometeu que Ele iria curar o meu filho, libertar. Então Ele vai curar, Ele vai libertar. Ele vai estar aqui contando o testemunho dele para a glória de Deus. Eu creio. Então nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer. Não corra, igreja, não corra. Não corra do teu chamado. Porque vai doer. Se você correr, vai doer mais ainda. Porque eu tentei correr e o Senhor me pôs a prova, uma prova que eu nunca tinha passado. Então não corra, porque o Senhor quer te usar, então deixe Ele te usar. Glória a Deus. E nós vemos que Jesus passou aquele dia inteiro ensinando a multidão e os discípulos as palavras do reino. Mas ainda faltava uma aula prática e particular com os seus discípulos. Jesus maravilhoso. Quando o Senhor ministrou isso aqui no meu coração ardeu. Porque vai ter dias que nós vamos estar aqui como nós estamos hoje, reunidos, juntos, aprendendo. Mas vai ter dia que vai ser só você e Ele. Só você e Deus.
Santo de Deus continua